Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa jornada dos 30 dias com os Salmos. Hoje é o 29º dia. Estamos chegando ao final dessa jornada, mas ainda assim, Deus tem muito a nos dizer, tem muito a nos ensinar. E eu quero conversar com você hoje sobre o tema Encontrando Deus na Madrugada. Encontrando Deus na madrugada. Para conversar com você sobre esse tema, eu separei aqui um salmo, que é o Salmo 63, e eu também quero compartilhar um pouco do meu coração com vocês. A minha esperança é que através dos salmos e desse testemunho que eu vou compartilhar aqui, você seja muito abençoado e encontre Deus na madrugada, encontre Deus em qualquer momento da sua vida. Então, para a nossa reflexão, eu vou ler o texto, eu queria que você ficasse bem atento a essa leitura. É um salmo que me acompanhou num momento muito tenebroso da minha vida e que, enfim, foi um grande refúgio de Deus. Então eu quero ler com você e compartilhar meu coração, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 6, Salmo 63, versículo 6, diz assim: Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. E esse salmo tem um contexto de muita aflição. Davi estava sendo perseguido pelo próprio filho, chamado Absalão. O filho, Absalão, havia tomado o governo do seu pai e por isso Davi teve que sair fugido do palácio, fugido de Jerusalém. Nesse momento aqui do Salmo 63, é muito provável que Davi esteja acampado com seu exército, aqueles que se manteram fiéis a Davi, no deserto. Eles estavam possivelmente acampados no deserto. Tanto é que o versículo 1 do Salmo 63 vai dizer assim: Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Preste atenção agora nessas expressões. A minha alma tem sede de ti e todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Ele está descrevendo aqui o que ele está vendo. Ele está no deserto. Então, por isso que a gente pode afirmar que possivelmente ele esteja numa região desértica, fugindo do seu filho Absalão. Então, é um momento tenebroso, é um momento assustador para Davi. E aí no versículo 6, ele nos surpreende. Ele está escrevendo o Salmo e no versículo 6 ele surpreende dizendo que nas vigílias da noite ele perde o sono pensando em Deus. Aí eu pergunto para você, qual foi a última vez que você perdeu o sono e o motivo de você ter perdido o sono é Deus, ou foi Deus? Qual foi a última vez que isso aconteceu na sua vida? Eu lembro de uma situação que eu passei, e é por isso que eu disse que eu ia compartilhar meu coração com vocês aqui, uma situação muito delicada, um período assim de estafa e até um princípio aí de depressão e tal. E as minhas madrugadas eram horríveis, porque um dos sintomas de uma exaustão emocional que eu vivi era a perda do sono. Então eu acordava no meio da noite e não conseguia mais dormir. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu ficava sempre aflito quando isso acontecia. Por quê? Porque no dia seguinte eu tinha que trabalhar. No dia seguinte eu tinha que dar conta das minhas tarefas, dos meus compromissos. Então quanto mais o tempo passava e eu acordado, mais ansioso eu ficava, mais preocupado eu ficava. Por quê? Eu pensava, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta do meu dia de trabalho, eu tenho tanta coisa para fazer. E como é que eu vou dar conta se eu só dormi 2 horas essa noite, só dormi 3 horas? Então eu ficava nessa angústia, nessa aflição. E foi aí que o Salmo 63 apareceu. Fui buscar a Deus.
E a partir dessa experiência com o Salmo 63, a minha postura, o meu comportamento diante de um momento assim, onde eu acordo de madrugada e perco o sono, foi aí que eu reconfigurei o meu comportamento e mudei a minha maneira de lidar com esse momento de ausência do sono. Eu troquei a minha ansiedade, eu substituí a minha ansiedade, a minha preocupação por um encontro com Deus. Por isso o título da nossa live aqui, Encontrando Deus na Madrugada. Foi aí, por exemplo, que eu parei de ficar preocupado com o meu dia seguinte, cheio de tarefas, e comecei a buscar a Deus em oração. Conversar com Ele, expor para Ele as minhas angústias, os meus sonhos, meus projetos, as minhas ideias. Então, até hoje, quando por algum motivo eu acordo de madrugada e não pego logo no sono, eu não perco mais tempo. Eu me pego assim falando com Deus. Às vezes é uma conversa curta, às vezes é uma conversa longa, mas o fato é que eu imediatamente me lembro do Salmo 63, versículo 6 em especial, quando o salmista diz que quando se deita, lembra de Deus. E como foi bom eu ter passado por essa experiência, porque é impossível a gente garantir que a gente não vai acordar mais no meio da madrugada. Nós não temos o controle do futuro, a gente não consegue ter certeza que nenhum sofrimento vai nos atingir ao ponto de nos despertar no meio da noite com preocupações. Então, já que nós não temos essa garantia, já que por mais que a gente se cuide, por mais que a gente se proteja, a gente não consegue garantir que amanhã, depois de amanhã, ano que vem, alguma coisa vai acontecer que vai nos deixar angustiado e vai fazer a gente perder o sono, então nós precisamos adquirir uma outra certeza. Eu não tenho certeza, eu não posso garantir que eu não vou sofrer mais, mas eu posso garantir, eu posso ter certeza de quem vai estar comigo enquanto eu estou passando por esse momento tenebroso, enquanto eu estou passando por esse momento de angústia, de aflição. E foi isso que eu fiz. Já tem uns bons aninhos que eu tenho esse hábito. Então, toda vez que por algum motivo, eu perco o sono na madrugada, eu marco uma conversa com Deus. Eu tenho um encontro com Deus. E eu falei marcar uma conversa, é só força de expressão, porque na verdade Deus está sempre disponível, né? E aí a minha conversa começa. E é interessante que as minhas conversas com Deus nesses períodos, nesses momentos, são diferentes. Geralmente na madrugada é silencioso, né? Você escuta até a sua respiração, dependendo do lugar onde você está. Então, você se escuta melhor, você se percebe melhor. Você percebe não só as suas palavras, mas você também percebe a sua respiração. Qualquer movimento que você faça, aquilo chega nos seus ouvidos, porque está tão silencioso que qualquer ruído te chama a atenção. Então, nesses momentos eu percebo que a minha conversa com Deus é uma conversa diferente. E é por isso que eu vou falar algo aqui agora que é muito particular, mas é fruto de uma experiência minha e acredito que é uma experiência do salmista também, pelo que nós acabamos de ler. Eu acredito que em alguns momentos, quando a gente perde o sono, é porque Deus nos acordou. Eu acredito nisso. Ok, muitas vezes, se a gente perde o sono de madrugada é porque a gente está preocupado, ansioso, aflito por alguma coisa, mas eu também acredito que Deus pode me acordar, Deus pode te acordar para ter uma conversa com você. E eu, por acreditar nisso, por defender isso, eu levo ainda mais a sério esse encontro com Deus na madrugada, entende? Então, quando eu vejo o salmista dizendo que ele passa as vigílias da noite pensando em Deus, eu também começo a pensar em Deus. Não é só uma fala vazia, sem sentido, que eu falo. Não, às vezes a minha oração com Deus na madrugada é uma oração silenciosa, é uma oração que eu não pronuncio palavras. É como se
eu estivesse numa conversa. Aliás, não é como, é uma conversa, né? Já aprendemos isso aqui na nossa jornada. Eu estou numa conversa com Deus, então não é só eu que falo. Deus também fala. E é impressionante. Eu sei que eu estou falando algo aqui muito subjetivo e muito particular, mas é real. É real. Mesmo sendo subjetivo e particular, é real. Deus fala. Deus fala. E eu tenho comigo lembranças de momentos que Deus falou comigo, que Deus me visitou nesses encontros na madrugada, que uma paz, a paz que a Bíblia ensina, a paz que excede o entendimento, essa paz tomou conta de mim de tal maneira que, de fato, eu não voltei a dormir. Eu lembro especificamente dessa noite que eu estou contando aqui agora, eu não voltei a dormir. O dia seguinte era um dia bem atarefado, dei conta do dia, fiquei cansado, como qualquer ser humano ficaria, mas é impressionante como essa paz me ajudou a ressignificar o meu cansaço e não ficar atormentado porque, puxa vida, eu passei uma noite em claro, por isso que está tão difícil, por isso que eu estou me arrastando aqui. Não, eu senti o cansaço, eu sentia o impacto de não ter dormido, mas ao mesmo tempo havia uma paz no meu coração que me motivava a continuar, que me motivava a dar conta do dia. E aí, para terminar a minha fala, eu percebi que eu não estou sozinho nessa. Já conversei com alguns pais, com algumas mães, passando alta madrugada, cuidando dos filhos, amamentando do seu bebê, ou até mesmo cuidando do filho porque está doentinho, ou às vezes vai passar a noite no hospital. E no dia seguinte tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta de estudar, enfim, cada um tem a sua rotina. E é impressionante. Conversando com esses papais, com essas mamães, eles chegam à seguinte conclusão: da onde eu tirei forças? Como é que eu dei conta do dia seguinte? Como é que eu dei conta de trabalhar no dia seguinte, depois do trabalho, e dar conta da família? É Deus. É Deus. Não é que Ele anula o nosso cansaço, mas Ele nos dá uma força extra, essa paz que excede o entendimento, essa força extra para a gente continuar. E esse é o meu convite para você hoje. Que você encontre Deus quando por algum motivo você acordar de madrugada. Seja por estar preocupado com alguma coisa, ou seja porque Deus te acordou. Independente do motivo, que seja um tempo de encontro com Deus. Ah, Adriano, eu às vezes acordo de madrugada porque eu tenho que amamentar o meu filho. Escuto isso de muitas mamães, né, de bebês. Transforme esse encontro não só com o seu filho para você amamentar, mas transforme esse encontro também para você falar com Deus, para você ter uma conversa com Deus. Eu tenho certeza que as experiências que você terá com Deus serão diferentes, profundas, significativas para a sua vida. Numa jornada espiritual, é muito importante a gente ter esses momentos de maior intimidade com Deus. E nada melhor do que no silêncio da madrugada. Bom, essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. E eu espero que, assim como o salmista, você também tenha experiências com Deus. No meio da madrugada, se for o caso, como eu acabei de dizer, se por algum motivo você acordar, que seja um tempo de encontro com Deus, que você vai silenciando a sua alma, colocando as suas preocupações de lado e aquele momento é tomado por esse encontro com Deus e o que é suficiente para você basta, ao ponto de você talvez nem voltar a dormir, tamanho a beleza e a maravilha de ter esse encontro com Deus. Dito isso, vamos orar? Vamos falar com Deus? Se você puder me acompanhar, feche seus olhos, curva sua cabeça. Deixa essa palavra entrar no seu coração através dessa oração que vamos fazer agora. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão singela, tão poderosa. Singela e poderosa. Como é bom saber, Pai, que nos momentos de aflição, onde muitas vezes perdemos o sono, preocupados com alguma coisa, podemos ter a certeza que o Senhor estará conosco. O Senhor estará presente para ter uma conversa conosco. Obrigado, Pai. Obrigado. E eu te agradeço também, Pai, porque assim como eu expliquei aqui hoje, eu acredito que às vezes nós acordamos de madrugada porque é o Senhor que está nos acordando, para ter uma conversa conosco.
que possamos ter corações mais sensíveis à Tua voz, corações mais sensíveis ao mover do Teu Espírito Santo, para que a gente não transforme um acordar de madrugada em algo tenebroso, mas sim no encontro com o Senhor. Nos ajude, Pai, nos ajude a transformar esses momentos bem específicos em momentos de encontro e de conversas que podem transformar a nossa vida. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amanhã, dia 30, é a nossa última live, nosso último encontro. Espero você aqui ao meio-dia. Ainda temos o que aprender com os Salmos. Muito Deus já falou com a gente aqui nesse mês. Mas amanhã eu quero ter uma palavra muito especial para você. Se você puder, me acompanhe aqui, ou se não, acompanhe pelo YouTube, que a gente deixa sempre gravadas as lives lá no YouTube, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã, com a permissão de Deus.